Bom, vamos direto ao assunto, rapaziada. É o seguinte, vamos comentar sobre o que disse, o Dorival Júnior em relação, a não priorizar competições. Sinceramente, me engana que eu gosto, cara. Porque, assim, tem que ser muito ingênuo para acreditar que o Dorival, que o São Paulo não está priorizando a Sul-Americana. Obviamente, ele disse que não está priorizando competições porque ficaria um pouco feio ele chegar e declarar algo do tipo. Ele deixar exposto que o São Paulo está sim priorizando a Sul-Americana. Logo numa semana que antecede os confrontos contra o Palmeiras, logo numa semana que antecede aí o jogo de ida dessas quartas de finais da Copa do Brasil, ele chegar e falar que a prioridade é a Sul-Americana, ficaria meio feio, né? Daria a entender que contra o Palmeiras o São Paulo entraria em campo simplesmente como um franco atirador que entraria em campo basicamente jogando a toalha, sabendo que não vai conseguir a classificação. Então, Dorival é esperto, Dorival é vivido no futebol, ele tá vindo com esse papo, né, de que não tenho prioridades de competição, levo todas as competições a sério. Mas, rapaziada, o São Paulo, cara, a única possibilidade do São Paulo de título para essa temporada, eu diria que o São Paulo tem 15%, vai. E nem é uma possibilidade tão grande assim. Os 15% de chance de ganhar a Sul-Americana. E o Dorival sabe disso. Os dirigentes sabem disso. Os jogadores sabem disso. Eles sabem que tinham sim que levar muito a sério esse jogo contra o Tigre. Tinha sim que escalar alguns jogadores titulares para vencer o jogo. Porque do contrário, na classificação geral, o São Paulo ficaria atrás do Fortaleza, por exemplo. E aí, se você numa disputa de mata-mata enfrenta o Fortaleza lá, complicou. O segundo jogo sendo no Morumbi eu já acho complicado. Hoje, numa disputa mata-mata, eu diria que o Fortaleza contra o São Paulo, Fortaleza é favorito. Eliminou até o São Paulo recentemente, no Copa do Brasil. Então assim, eles sabem disso. Que é importante ter a primeira colocação geral na fase de grupos da Libertadores. Se não conseguir a primeira colocação, que fique pelo menos em segundo. Porque provavelmente o Newell's vai vencer seu jogo na Argentina e deve retomar a primeira colocação geral, né? Mas ficando em segundo, muito provavelmente você vai definindo o jogo da volta até a semifinal, né? Na sua casa. E aí, numa possível final, você joga no campo neutro. Provavelmente o São Paulo ficaria de um lado da chave e o Newell's de outra. Então assim, é nítido, é óbvio que o São Paulo priorizou sim a Sul-Americana, porque sabe que é o único título que tem, mesmo que uma chance pequena, mas tem uma chance de ser campeão. Senão, o Dorival não arriscaria colocar o Calleri em campo. O Calleri entrou em campo, mudou a história do jogo, porque estava sofrível ver ali David e Marcos Paulo no ataque do São Paulo. Com o Luciano criando jogada, cara, porque o Luciano, ele de atacante, ele é razoável, mas ele jogando de meio campista, cara, meio armador, é um negócio sofrível, é ridículo. Então, ciente disso, ele colocou ali o Calleri para jogar, correndo riscos, porque sabia que precisava da vitória. E porque sabe que no Campeonato Brasileiro não tem chance nenhuma de ser campeão. O São Paulo ele vai oscilar até o final da competição. Vai ficar nessa de ganha 2 jogos, perde 3, empata outro, vai ficar assim. O São Paulo vai ficar ali ocupando a 7ª colocação, 10ª colocação, até o final, rapaziada. Eu não creio que o São Paulo vai ter ali uma sequência de 5, 6 vitórias seguidas para conseguir encostar na liderança, cara. Nos primeiros colocados. Eu acho muito difícil. O São Paulo não tem um time não tem elenco, cara, pra conseguir essa sequência de vitórias. E jogando fora de casa, o São Paulo é um horror. Então assim, e na Copa do Brasil, francamente, por mais que seja um clássico e pode acontecer de tudo, mas o Palmeiras ele tem mais time que o São Paulo. Por mais que o Palmeiras ele esteja, no momento ali de 2 derrotas seguidas, mas cara, o Palmeiras ele é melhor que o São Paulo. Vamos jogar real. Eu diria que a porcentagem aí para passar de fase é 60% Palmeiras e 40% São Paulo, cara. Não é à toa que o Palmeiras ele tá brigando pela primeira colocação geral da fase de grupos na Libertadores. Só depende dele, é só vencer seu jogo. E o São Paulo tá brigando pela primeira colocação geral
da fase de grupos da Sul-Americana, cara. São realidades completamente distintas. Basicamente é como se um time tivesse na liderança do Campeonato Brasileiro da Série A e o outro na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. A Sul-Americana é basicamente a Série B da Libertadores. E eu concordo plenamente com quem fala isso. Porque quando o São Paulo estava na Libertadores e times rivais estavam na Sul-Americana, eu falava, a Sul-Americana é a Série B da Libertadores. Então não vai ser agora que rivais estão na Libertadores e o São Paulo está na Sul-Americana que eu vou falar que não, a Sul-Americana é do mesmo nível. Não é, cara. Tá muito longe de ser do mesmo nível da Libertadores. Se o São Paulo tivesse na Libertadores, o São Paulo não conseguiria repetir a campanha que está tendo na Sul-Americana, que são, né, em 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. Na Libertadores, o São Paulo muito provavelmente cairia na primeira fase. E se passasse de fase, né, se conseguisse passar da fase de grupos, o São Paulo passaria em segundo como uma das piores campanhas. E assim, no último jogo, sabe? Basicamente ali na última rodada, contando com o resultado de outras equipes. E enfim, somando ali quem tem menos gol, quem tem mais gol. E passando de raspão. Então não dá pra comparar, rapaziada. O Palmeiras ele tem sim um favoritismo. E aí pra não ficar feio, né, pro Dorival, pra não ficar feio pro São Paulo, obviamente ele não ia chegar e falar que o foco do São Paulo esse ano é a única possibilidade de título que é a Sul-Americana. Porque pro jogo contra o Palmeiras passaria uma imagem de que o São Paulo já entraria em campo derrotado, né? E também não pode passar essa imagem, cara. Por mais que o Palmeiras seja melhor, o São Paulo tem que entrar em campo de cabeça erguida. O São Paulo tem que entrar em campo pensando que dá pra tentar passar. A gente já viu em alguns momentos, né, times inferiores superarem times superiores. Então, assim, pra não ficar feio, ele veio com esse discurso de que não tem prioridade, que não sei o quê. Mas a gente sabe que por debaixo dos panos ali, nas entrelinhas, tanto para a comissão técnica, quanto para jogadores, para a diretoria, o São Paulo ele está priorizando sim a Sul-Americana. O São Paulo ele está ciente que a única possibilidade de conquistar um título essa temporada é a Sul-Americana. E o Dorival também sabe que se ele não ganhar título esse ano, se ele não conseguir ganhar a Sul-Americana, cara, ele já vai começar extremamente pressionado para a próxima temporada. Isso se ele ainda tiver no São Paulo na próxima temporada, né? Então, assim, o cara sabendo que o cargo dele depende muito da conquista de um título, o cara tá treinando um time gigante como o São Paulo, precisa ser campeão de alguma coisa, mesmo que seja um torneio secundário. A Sul-Americana é um torneio secundário, vamos ser sinceros. Mas já é alguma coisa para um time que não ganha nada há mais de 10 anos, cara. Já é alguma coisa. Enfim, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. O que vocês acham sobre isso? Tamo junto. Um abraço a todos.